Take three. Action. Bem, em Eclesiastes capítulo 7, versículos 16 e 17, o sábio Salomão escreveu o seguinte, abro aspas, não sejas demasiadamente justo, nem demasiadamente sábio, por que te destruirias a ti mesmo? Bem, o que é que Salomão estava tentando nos ensinar com essas expressões? Para que não fôssemos demasiadamente justos e nem demasiadamente sábios. Ele estava querendo nos dizer que a injustiça, de alguma maneira, um pouco de injustiça, faz bem à nossa existência e que um pouco de ignorância também seria bom. É isso mesmo que Salomão estava ensinando? Quer entender o que Salomão escreveu? Quer compreender o que ele tentou nos ensinar? Então, não sai daí não. Pelo contrário, vem comigo. Por que em Eclesiastes capítulo 7, versículos 16 e 17, o sábio Salomão escreveu o seguinte, não sejas demasiadamente justo, nem demasiadamente sábio, e ele termina fazendo uma interrogação, uma pergunta, por que te destruirias a ti mesmo? Ou seja, ele nos ensinou que tanto o extremo de um lado como do outro tem como consequência a autodestruição. Mas por que Salomão falou isso? Vamos analisar neste momento, ponto a ponto, a fala do grande sábio Salomão, para entendermos o que ele quis nos ensinar. Abro aspas. Não sejas demasiadamente justo. Fecho aspas. Ser demasiadamente justo é o que chamamos popularmente no Brasil de ser santarrão. Algo bem diferente de ser santo. Essa recomendação divina que está em foco fala do equilíbrio que deve existir nas pessoas e nas coisas. Tanto a vida humana como a espiritual são uma sequência. Quem se atrasa, fica. Quem se adianta, passa. A orientação divina mostra o lado ideal da vida, apontando o caminho correto do viver humano, quando diz, abro aspas, este é o caminho, andai nele, sem vos desviardes nem para a direita, nem para a esquerda. Isaías capítulo 30, versículo 21, parte B. Jesus comparou sua igreja ao sal e à luz. Abro aspas. Vós sois o sal da terra. E se o sal for insípido, com que se há de salgar? Para nada mais presta, senão para se lançar fora, ser pisado pelos homens. Fecho aspas. Mateus capítulo 5, versículo 13. Com tais figuras, o Senhor mostra-nos o modelo ideal da vida. O sal é considerado como dotado de uma propriedade distinta e importante. Ou seja, a de conservar ou condimentar. Jesus, quando falou sobre isso, falou com conhecimento de causa e advertiu, abro aspas, tende sal em vós mesmos, fecho aspas. Marcos capítulo 9, versículo 50. A igreja do Senhor é comparada a verdadeiro sal, porque do ponto de vista divino de observação, é o que ela é. O sal fala também do sabor da graça divina, que tem a igreja. Somente reclamamos dos alimentos de que contém sal quando ele está insípido, ou seja, insosso ou salgado demais. Na dosagem certa, que significa equilíbrio, não há reclamação. Assim, o sal fala de equilíbrio. De menos, não apresenta sabor, está insosso. Demais, pode matar, altera a pressão. A luz, na medida certa, é benéfica. Demais, ela cega. Tem cristão que tudo que faz é com exagero. Por exemplo, a oração é uma bênção, mas há cristãos que só oram, não fazem mais nada. Falar é bom, mas há outros que falam demais e como falam. Jejuar é bom, mas há quem queira jejuar como Moisés, Elias e Jesus. E ainda quer que todo mundo seja como ele ou ela. Pedro recomendou a todos os santos a linha do equilíbrio quando disse, crescei na graça e no conhecimento do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo, 2 Pedro, capítulo 3, versículo 18. O equilíbrio deve estar presente em todos os aspectos da vida. Há pessoas que só enveredam para um lado, são extremistas e desprezam o outro lado, que faz a complementação. Frequentam, por exemplo, círculo de oração, vigília, culto de libertação, dentre outros.
e desprezam escola bíblica dominical, culto de doutrina, reunião de obreiros, ensino teológico e outras coisas do gênero. Assim, sem perceberem, estão enveredando para o lado esquerdo do caminho, que é o lado do fanatismo. Outras já fazem um sentido inverso e enveredam para o lado direito do caminho, o da teoria. Jesus nos advertiu que fôssemos equilibrados. Abro aspas. Deveis, porém, fazer estas coisas e não omitir aquelas, disse Jesus, né? Fecho aspas, lá em Mateus capítulo 23, versículo 23, parte B. Abro aspas mais uma vez. Não sejas demasiadamente sábio. Fecho aspas. Trata-se de tornar-se escravo da sabedoria. Quem é assim anda estressado, cansado e revoltado. Porque na muita sabedoria há muito enfado. E o que aumenta em conhecimento, aumenta em dor. Está escrito lá em Eclesiastes, capítulo 1, versículo 18. Salomão ensina que a sabedoria deve ser buscada em sentido racional, ou seja, com equilíbrio. Mas há pessoas que criaram psicose aguda pelos estudos, seguida de estresse, depressão, loucura, e como consequência chega ao extremo do suicídio. É importante que sejamos sábios, contudo, dentro dos nossos limites de racionalidade, para que não cheguemos ao patamar da irracionalidade. Quanto a não ser demasiadamente ímpio, fala de não sermos bobos, mas também não sermos cruéis. Ímpio é aquele que não tem piedade, que se deleita em fazer o mal e prejudicar a si mesmo e aos outros. Nos dois primeiros casos, que envolvem o justo e o sábio, a pessoa pode se destruir pelo excesso. Então, é sempre importante entender o fator equilíbrio para termos uma vida que glorifique o nome do Senhor Jesus. Seja qual for o aspecto da vida, nunca seja extremista. Não seja extremista da direita, nem extremistas da esquerda. Seja uma pessoa do equilíbrio, porque foi isso que Jesus nos ensinou nos evangelhos. Deus abençoe a todos. Até o próximo vídeo. Um abraço do seu amigo irmão em Cristo, esse que vos fala, pastor Marinaldo Júnior. Não se esqueça de se inscrever no meu canal, deixe o seu like, o seu joinha, ative o sininho, porque você será notificado sempre que postarmos um novo vídeo pelo YouTube. Fiquem com Deus e até o próximo vídeo.